Eu risco meus livros, eu dobro as folhas. É meus livros. Eu cuido deles do meu jeito, né? Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ludmilla e você está aqui no Catalisando Páginas. E hoje nós iremos responder a uma tag. Eu amo tags, eu amo assistir tags, porque eu acho que é uma forma muito legal de você falar de livros e sem ser aquela coisa engessada e resenha pesada e cansativa. É uma forma de você brincar com o universo literário, curiosidades e afins. É uma book tag bem simples, é mais sobre meus hábitos literários do que sobre livros em si. E eu acho que é uma forma de vocês me conhecerem cada vez mais, as minhas manias, o que eu faço. Que é bom pra gente se divertir um pouquinho. São 8 perguntinhas, muito breves. Eu não vou enrolar, prometo não fazer esse vídeo de 40 minutos. Então vamos começar. A primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? Bom, eu assisto muitos vídeos no YouTube, eu amo canais literários, eu adoro assistir book haul. Eu também amo assistir resenhas, então toda vez que eu assisto um book haul eu vejo ali uma edição que eu gostei, aí eu procuro saber da resenha, aí eu vou caçando e eu vou conseguindo montar uma TBR, uma lista pra mim, uma wishlist. Só que eu participo também de clubes de leitura. E durante o clube de leitura a gente troca muitas experiências. Então, às vezes a pessoa lê um livro e indicou com muito afinco, assim, e aí eu me interesso. Quando você tem amigos, né, que compartilham do mesmo gosto que você e te conhecem também, sabe, assim, eu acho que esse livro a Lud vai gostar. Então eles me indicam, eu boto no meu radar. Bem simples, é a forma que eu consigo encontrar livros novos para ler. Mas confesso que às vezes eu fico empacada com receio de ficar sempre lendo as mesmas coisas. Aí isso é um pouco difícil pra mim, mas assim, aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Acho que respondi, né? Acho que deu pra responder. A segunda pergunta é: como você entrou no mundo da leitura? Olha, se eu falar que nem eu sei, eu acho que vocês nem acreditam. Bom, na infância, minha mãe trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola. E lá eles tinham o hábito de jogar livros fora, livros assim, na lixeira mesmo. A minha mãe, eu lembro que ela catava, assim, alguns, levava pra casa e me entregava pra eu ler. Eu lembro de um Poliana. Tinha uns do Machado que a galera jogava, era muito escolar, mas eu era muito nova. Só que ela também trabalhava como faxineira em casa de pessoas. E aí ela trabalhou numa casa onde tinha muitos gibis. E ela sempre trazia gibis, né? Da Turma da Mônica, Zé Carioca e tudo mais. E isso acabou me introduzindo um pouco no mundo da leitura, mas eu não dei prosseguimento depois de velha, assim. Durante a infância inteira, no caso, né? Só na adolescência, que eu lembro que eu lembro disso de uma forma muito vívida na minha mente, assim, sabe? Quando a minha avó tava comprando coisas na revista da Avon, de uma vizinha. E aí ela perguntou se eu queria alguma coisa. Eu era, assim, adolescente. E aí eu fui passando, e no final, eu não sei se vocês lembram, mas a Avon vendia livros. E lá tinha a coleção de Crepúsculo, e eu implorei, eu chorei pra minha avó, pra ela comprar a coleção de Crepúsculo pra mim. E esse foi o primeiro livro, depois de velha, que eu li. A partir daí, realmente, a leitura virou um hábito pra mim. Idas e vindas, né? Às vezes eu lia muito durante um ano, depois eu ficava um ano inteiro sem ler. Mas hoje ela é constante, ela faz parte e eu não abro mão de jeito nenhum. Acho que é isso. Como o seu gosto mudou com o passar do tempo? Cara, eu nem sei. Eu não quero dizer que evoluiu, porque eu não acho que as minhas leituras passadas são inferiores ou nada do tipo, mas eu sinto que foi uma escadinha, sabe? Uma escadinha de. Talvez de dificuldade, não sei. Eu comecei lendo, né, como eu falei, Crepúsculo, então de Crepúsculo veio Jogos Vorazes, vieram todos os livros do Dan Brown. Dan Brown era tipo meu pai, assim, meu pai literário. Também vieram, tipo, Divergente, Insurgente. E aí eu fui lendo muito esses livros dessa forma. Depois eu comecei a consumir muita fantasia. Todos os tipos de fantasias possíveis. Era Percy Jackson, Harry Potter. Aí eu lembro muito que tinha o Rangers, a Ordem dos Arqueiros, que era uma coleção de 12 livros. Eu tinha todos. Clã dos Magos. Aí eu comecei indo pro romance, comecei a ler aquele A Maldição do Tigre. E aí eu fui evoluindo assim, até que chegou um momento que eu comecei a ler distopias. Muitas distopias. Todas as distopias do universo, assim, Fahrenheit, Admirável Mundo Novo. Todos os tipos de distopias possíveis eu passei a ler.
E aí, depois de Distopias, eu comecei a querer livros que me desafiassem muito, assim. E aí eu comecei a mergulhar nos clássicos. Comecei com os russos, depois dos russos eu fui para os clássicos nacionais. E aí eu não conseguia entender muito essas obras. E foi quando eu conheci os clubes de leitura, foi quando eu comecei a participar, porque eu queria ajuda para entender essas histórias. E hoje eu já fico tranquila assim. Tem um livro ou outro que eu não entendo nada, mas assim, faz parte da vida. Quarta pergunta. Essa é polêmica, hein? Com que frequência você compra livros? Todo mês. Assim, todo mês eu compro pelo menos um livro. Tem mês que eu extrapolo um pouco, compro três, compro quatro. Mas é só se eu tivesse assim, com muita vontade de ler, muito assim, absurda, que ele vai chegar e ele já vai ser lido. Aí eu faço isso, né, de comprar bastante, igual foi esse mês de setembro. Eu comprei, se eu não me engano, três livros e os três já foram lidos. Mas todo mês eu compro pelo menos umzinho ali, principalmente porque, como eu já mencionei 10 vezes aqui nesse vídeo, eu participo de clube de leitura e nem sempre eu tenho os livros escolhidos. Então, às vezes eu preciso adquirir, acaba que eu preciso gastar. E agora eu estou assinando a tag, então querendo ou não, já é um gasto mensal com livro, porque toda vez vai chegar um livro novo. Mas assim, eu não gasto com outras coisas. Dificilmente eu compro roupa. Na verdade, eu nunca compro roupa, eu não compro maquiagem, eu não compro absolutamente nada, eu não saio de casa. A minha vida é muito simples, então o meu único hobby mesmo é comprar livros. É o meu único gasto. E comida no iFood. É a única coisa que eu faço mesmo de gastar dinheiro mensalmente. 5. Como você entrou no mundo dos canais literários? Essa pergunta eu não entendi muito bem. Será que é o meu canal literário? Tipo, como é que eu entrei nesse mundo de ter um canal literário? Eu vou interpretar dessa forma. Eu sempre quis falar sobre livros com alguém. A minha família não é uma família que lê muito. Na verdade, minha família não lê nada. De nenhuma parte. Meu pai, minha mãe, ninguém. E aí, eu ficava muito com aquele hábito solitário. Porque ler é um hábito solitário, né? É um hobby solitário. Então, eu comecei a frequentar um ou outro, um Instagram ou outro. Participar de uma live de sprint ou outra. Até que eu comecei a me sentir confortável de falar de livros no meu Instagram pessoal. Só que eu entendo que nem todo mundo que me segue quer saber de livros. Às vezes a pessoa me segue porque estudou comigo e tudo mais. Então eu me senti desconfortável de ficar falando sobre livros, mesmo sendo a minha rede social. E aí eu criei um Instagram literário com incentivo de algumas amigas. Só que lá me incomodava o fato de eu ter que ter uma resenha de 2.100 caracteres. O que parece muito, mas não é. É bem pouco. Eu escrevi às vezes textos e textos, e aí eu não curtia ter que ficar reduzindo e reduzindo meus textos. Aí eu falei, eu preciso criar um canal para eu falar 40, 50 minutos do jeito que eu gosto de fazer, e aqui estou eu, né? Mas sobre o mundo dos canais literários no geral, de como eu cheguei a conhecer canais literários, foi pesquisando resenhas, que eu vou falar um pouquinho mais na última pergunta, que vocês vão entender como que isso se deu, né? 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Olha, depende. Se o final do livro estragar a experiência do livro inteiro, aí eu vou ficar nervosa e vai ser um livro assim, 2 estrelas, 1 estrela pra mim. Por exemplo, às vezes o livro tem uma proposta incrível, aí você tá vendo aquela narrativa incrível, tá tudo sendo lindo, o final destrói tudo aquilo que foi construído. Aí, beleza, eu vou odiar esse final. Mas às vezes acontece de você ter uma narrativa incrível, a experiência literária ser incrível, toda a narrativa, todos os capítulos ter assim, ser constante, ser linear, ser fluido, ser coeso, né? Mas aí chega na última página ali, tem um parágrafo que você fala: "Ah, OK, é um final que não era o que eu esperava, mas eu acho que acaba que não estraga o todo, sabe? O final não estraga o todo. E aí eu não fico chateada com isso, não. Eu não me apego a essas coisas. Eu acho que o final de um livro é só um final de um livro. O que importa é a trajetória. Exceto quando o final do livro realmente joga fora toda a trajetória, né? Aí realmente não tem como, eu não perdoo. É 0, 1 estrela aí, pra mim. 7. Quais são suas manias literárias?
Nossa senhora, esse daqui dava um vídeo todinho só disso. Bom, eu sou muito louca com algumas manias literárias que eu não conheço algumas pessoas. Assim, até hoje eu conheço algumas pessoas que têm algumas parecidas, mas iguais às minhas, assim, até hoje eu não vi ninguém. Eu sou muito metódica com algumas coisas e muito irritante também. Mas eu vou citar algumas. Uma mania literária que eu tenho é eu pegar o livro físico e o e-book pra ler. Eu tenho essa péssima mania. Assim, é claro, quando o preço estiver acessível, né? Por exemplo, tá R$ 10 o e-book, e aí eu comprei o livro de R$ 50, aí eu faço isso. Eu sei que é péssimo, é consumismo, mas eu gosto muito de ver as marcações das pessoas, mas eu gosto de fazer as minhas marcações, só que principalmente eu amo ler à noite deitada na minha cama, mas eu não tenho uma luminária. Enfim, o Kindle pra mim é uma salvação, então essa é uma mania que eu tenho. Uma outra mania é usar flags coloridas, flags que combinam com o meu livro, flag que combina com a capa, com a cor. Eu acho muito bonitinho. Eu não acho que isso seja performance. Eu gosto de marcar partes e o que que custa eu marcar partes com coisas que eu gosto, com cores que eu acho bonita, né? Um terceiro hábito literário que eu tenho é que eu não gosto de finalizar um mês sem ter terminado o livro que eu comecei naquele mês. Então, se eu comecei 10 livros em setembro, eu preciso terminar esses 10 livros em setembro, porque eu não gosto de jogar eles pro próximo mês. Isso me frustra muito. Muito mesmo. São raras as vezes que eu faço isso. E aí, beleza, você gosta de finalizar o mês, mas existe a parte da doideira. Vamos supor que eu comprei um livro hoje e eu quero muito ler ele hoje. Hoje é dia 30, por exemplo, amanhã é primeiro. Eu não começo a ler ele no dia 30, porque na minha cabeça, 30 ainda é o mês que eu estou. Então eu vou começar ele no dia primeiro. Pra você ver o quão paranoica eu sou. Mas na minha cabeça faz sentido, entendeu? Então esse é mais um hábito que eu tenho, que talvez eu deva mudar isso. Deixa eu ver mais o que. Eu amo ler com sprints. Como os clubes de leitura que eu participo fazem sprint normalmente uma vez na semana, ao longo da semana eu participo muito de lives na Twitch. E lá nas lives da Twitch eu tenho algumas streamers que eu gosto bastante e eu acabo assistindo a live delas. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que é de hábito, é só isso mesmo, né? De mania que eu tenho. Não sei. Mas assim, eu risco meus livros, eu dobro as folhas. É meus livros. Eu cuido deles do meu jeito, né? Última pergunta. Nossa, já rápido. Com que frequência você espia a última página de um livro? Olha, com nenhuma frequência, eu acho. Acredito que eu não faça isso, porque eu não ligo muito. Mas aí entra naquela resposta que eu falei que era pra vocês aguardar um pouquinho sobre o mundo literário, sobre vídeos, né? Como é que eu cheguei em canais do YouTube. É que eu não vejo a última página do livro porque eu já vejo o livro inteiro. Como assim? Eu tenho um péssimo hábito de pegar um livro pra ler e procurar resenha com o spoiler dele na internet. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez eu estava lendo O Primeiro Amor do Turgenev. É um livro de 100 páginas, gente. E eu fui e pesquisei. Primeiro Amor, Turgenev, spoiler. O vídeo que eu assisti tinha 40 minutos contando desde a primeira página até o último acontecimento do livro. E foi só assim que eu consegui ler o livro. Porque pra mim isso é prazeroso. Eu sei que o spoiler, mas estraga a experiência. Não, pra mim faz eu querer assistir, porque eu penso, então vai acontecer isso? Não, eu quero ler. Porque uma coisa é eu chegar pra você e falar, fulano morre no final. Mas eu quero saber como ele morre. Eu quero saber o que que vai acontecer. Por que que ele morre? Mas no vídeo já explicou por quê. Não importa, eu quero saber, eu quero eu ler também. Então, eu tenho esse péssimo hábito que eu estou tentando tirar isso de mim. Eu acredito, eu me diagnosticando agora. Eu acredito que isso seja um pouco até mesmo de ansiedade, sabe? Eu quero antecipar tudo. E aí eu tô tentando tirar um pouquinho esse hábito de mim. Hoje em dia eu estou tentando pegar um livro e não ler nada. Mas aí vocês viram em um desses vídeos que eu postei que não deu muito certo. Porque eu só pego o livro tragédia, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Eu não ligo muito pra essas coisas, eu não ligo pra spoiler. E esse mesmo hábito de spoiler de livros eu faço com filmes, com séries, com animes, com absolutamente tudo, gente. Eu amo spoiler, meu irmão ama spoiler e eu aprendi isso com ele.
Mas enfim, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe e responda aqui nos comentários. Eu acho que vai ser bem legal se vocês responderem, para eu saber um pouquinho de vocês. E é isso. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou dar os créditos aqui da youtuber que eu tirei, que eu me inspirei, né, essa tag, para vocês darem uma conferida no canal dela também. É uma tag bem antiga, pelo que eu vi. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.